Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos fazendo a nossa primeira transmissão em virtude das orientações dos nossos governantes em relação ao Covid-19. Claro que é uma situação singular. Nós não esperamos propagar, nosso propósito é eliminar. Contudo, nós iniciaremos agora essa reunião, que é um culto em sua casa, através desse momento principal, que é a oração, colocando os nossos lares nesse momento na presença do Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e abrir o seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos em nome de Jesus na sua presença, reivindicando, Senhor, as bênçãos do Senhor e também, Pai, a tua atenção, porque nós estamos nesse momento nos arrependendo, pedindo perdão, Senhor, pelas falhas e pelas condições humanas, meu Deus, que são dos quatro cantos da terra. Não há um lugar melhor, não há um lugar pior, mas o melhor lugar que a igreja pode estar é na sua presença, aos seus pés, onde nós nos encontramos agora, e te pedimos que o Senhor permaneça conosco, liberando o Espírito Santo para atuar onde estamos e em cada lar, na medida e na intensidade que cada família necessita. Entendemos as dificuldades e os problemas e as complicações que virão, Senhor, a partir dessas atitudes, dessas situações que o mundo teve que assumir. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a igreja não seja privada da sua presença. Nós podemos ser privados da nossa movimentação, mas nós te invocamos porque entendemos que não podemos ser privados da tua presença. Assim, crendo, Senhor, te pedimos que o Senhor continue conosco nessa ministração, nesse tempo, Senhor, onde estaremos compartilhando alguma coisa dos céus que recebemos e que de alguma maneira falará com algumas pessoas em algum lugar e em muitos lugares. Nós não entendemos o teu caminho, mas compreendemos que o seu propósito é maior do que o que enxergamos. Portanto, nós entregamos essa reunião e tudo que vier a ocorrer a partir de agora em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que orou com fé, entendo que o Senhor já atendeu e já está movendo sobre a sua vida, de maneira que o Espírito Santo não lhe deixará carente nem ausente daquilo que realmente precisamos. Eu quero aqui ler com vocês uma palavra que está no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós olhamos e damos atenção a essa palavra, o que nós podemos entender é que a história é um elemento importante para que nós possamos compreender o momento que vivemos agora. No Edito de Milão, no ano 313, quando Constantino assina, juntando igreja e também Estado, ela dá voz à igreja, mas também dá voz a muitas oportunidades que não são tão honrosas como fora o motivo pelo qual o Senhor estabeleceu ou nos deu essa oportunidade. De maneira que a igreja se livrou da espada, se livrou da perseguição e também herdou alguma coisa que não era muito importante para o seu crescimento, que foi a acomodação. Por muitos anos a igreja se acomodou. A história, ela não nos faz reviver certas situações, mas nos dá a condição de, se não conhecê-la, trazermos à tona o passado no nosso presente. Estamos vivendo um momento muito angustiante, que nos entristece muito, que é a convivência com o Covid-19. Nessas condições, a igreja nos dias atuais assumiu um controle muito grande, assumiu uma expectativa, um patamar muito alto, onde vemos igrejas suntuosas, recheadas de tecnologia, muito confortáveis, pessoas transitando, indo e vindo, com frases importantes escritas em suas roupas, em suas vestes, e que trazem um grande impacto, mas que recheado de grande soberba e às vezes mesmo de uma certa dose de inconsciência dos fatos. A igreja precisa assumir a sua voz. Seria essa a igreja pela qual Cristo foi enviado a resgatá-la e salvá-la? Como João descreve em
no capítulo 3, versículo 17, mostra que a missão de Jesus Cristo foi salvar, ele não veio condenar o mundo. Assim como nós vivemos nesses dias um momento em que essa praga já ceifou muitas vidas, tem trazido muito desconforto às famílias, famílias que hoje já estão convivendo com doentes em suas casas, famílias que estão convivendo com a possibilidade de outras pessoas estarem contaminadas em suas casas, uma expectativa extremamente dolorosa, triste, que foi responsável por essa decisão inusitada, essa decisão sem precedentes na história do Brasil, de encerrar as atividades econômicas em muitos departamentos, em muitas situações, trazendo consigo um comportamento confuso, mas compreensivo. Nós vemos empresas se preocupando, governo com preocupações, e são preocupações diferentes. O governo preocupado em não ter recursos o suficientes para alcançar e cuidar do seu povo. Nós vemos também empresas preocupadas em alcançar a solução, trazer a ajuda à sociedade, aferindo com isso lucros que são impossíveis de enumerá-los. Mas também vemos empresas, em contraponto, preocupada com os resultados do grande prejuízo que isso pode trazer, a quantidade de desempregos que podem trazer, famílias preocupadas com as suas receitas, se os seus armazéns, se suas casas estarão abastecidas o suficiente, se terão recursos o suficiente. São muitas as preocupações, e essa não é a função, não foi o propósito de Jesus. A missão de Jesus de verdade foi resgatar uma humanidade que se perdeu ao longo do tempo. Com isso, nós precisamos olhar a missão de Jesus com um olhar bastante atento, porque não existe missão sem um propósito ou sem uma visão. E a missão de Jesus é exatamente a beleza do seu propósito, não olhar a essência daqueles que estão caminhando, porque é uma essência contaminada com os recursos e com as condições diárias. O que Jesus trouxe e que nós, às vezes, olhando para a sua vida, não conseguimos compreender, é que a missão de Jesus Cristo não foi apenas algo aparente. A missão de Jesus traz para nós lições importantíssimas que nós precisamos ressaltar hoje. Primeira lição que o Senhor nos concedeu nessa atitude, porque ao olhar a missão de Jesus Cristo como resultado final sendo sua morte, não conseguimos enxergar nele ou entender o propósito dessa missão. Mas quando percebemos, paramos para ouvir a voz de Deus, começamos a compreender as lições nele inseridas e que servem para nós nos dias de hoje. Primeira lição: o Senhor aprendeu a lidar com a humanidade, a conviver com a humanidade, a conhecer a humanidade. Enquanto homem na terra, ele precisou caminhar, ele acompanhou as virtudes e as mazelas de toda a humanidade do seu tempo, que de alguma maneira representa todas as gerações. Mesmo conhecendo as suas mazelas e virtudes, ele aceitou a sua missão e cumpriu até o fim. Segunda lição que nós vemos em Jesus Cristo está ligada ao propósito da rejeição. Jesus Cristo, com a sua vida, ele teve uma intervenção muito positiva sobre toda a humanidade, mesmo produzindo milagres através de uma vida de oração, renúncia e santificação, manifestando curas, manifestando libertações, manifestando restaurações, manifestando ressuscitação e até mesmo multiplicação, não foi o suficiente para ser abandonado. Terceira lição que o Senhor nos ensinou e nos ensina quando caminhamos pelo que cremos e não pelo que vemos, é que o peso da cruz foi muito grande. O peso não fora apenas do elemento, dos materiais usados para a confecção,
mas o peso dela estava alguma coisa que eu e você contribuímos para isso. Conscientes ou não, o nosso pecado foi carregado por Cristo na sua cruz. Esse ato profético, que foi dividido em alguns minutos com um homem da cidade de Cirene, mais conhecido como Cirineu, ele não suportou o peso da cruz por mais do que poucos metros, devolvendo rapidamente a Jesus, que aceitou, não se omitiu e seguiu até o fim. A quarta lição que nós aprendemos por quem anda pelo que crê e não pelo que vê, é que aquela mais comum, aquela que nós vemos Jesus ascendendo à cruz, subindo a cruz do Calvário, sofrendo, morrendo em nosso lugar. O pecado que causou peso, que causou dor, que causou renúncia em Jesus Cristo, parte dele era nosso. Mas é importante que nós não apenas venhamos lembrar, mas na sua essência reconhecer esse efeito positivo, porque Jesus andou na sua missão, não pelo que via, mas pelo que cria. E ele cria que o propósito maior era a salvação de uma geração ou de muitas gerações. Esses são as 4 lições que nós aprendemos sobre andar por fé, andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Mas também há algumas outras coisas que nós precisamos entender. Que a visão, que é o resultado do propósito, ela vem quando nós entendemos e caminhamos de verdade pelo que cremos. Fica difícil aceitar que Jesus Cristo possa ter sido feliz com todos esses sacrifícios, com todas essas renúncias, com todas essas condições adversas. No entanto, elas foram e são responsáveis sim pela alegria, porque a alegria do Senhor era realizar a vontade do Pai. A humanidade que Ele resgatou em sua geração e que Ele veio trazer esperanças para os que foram antes dele e os que foram depois, não eram melhores e nem piores do que somos hoje. Mesmo depois de 2000 anos, o sacrifício de Jesus Cristo para alguns ainda é uma ação poética. Mas eu quero te dizer, o sacrifício de Jesus é real, é verdadeiro e ainda tem a sua eficácia nos nossos dias. Nós temos lições também a aprender com esta forma de viver de Jesus Cristo, com a aplicação da missão para o propósito, que é andar pelo que crê. A primeira lição que nos é apresentada é: quem anda por fé não se preocupa com a adversidade, que sempre é temporal, mas a atitude gerada com essas, como resultado disso tudo, são permanentes. Eu vou falar de novo isso. Jesus Cristo, como nós, lança-nos uma palavra muito importante, que é uma lição extremamente importante. As adversidades são temporais. No entanto, o resultado, as atitudes que nós tomamos a partir do momento que temos contato com essa adversidade, essas sim são permanentes. A segunda lição que nós precisamos acomodar em nossos corações de maneira que venha trazer algo novo em nossas vidas é que, se nós nos preocuparmos, que nós nos preocuparmos em termos atitudes individuais, nós nunca estaremos sujeitos ao propósito da obediência. E a obediência pode ser contraditório para alguém, mas não é a falta de propósito, mas é o resultado de quem tem um propósito. Hoje nós recebemos instruções de não sairmos pelas ruas, de não nos misturarmos, não construirmos aglomerações desnecessárias. E mesmo aquelas que são necessárias precisam ser realmente regadas de muita compreensão, de muito envolvimento, para que isso não se transforme em algo prejudicial e muito perigoso à sociedade. No entanto, há tantos que não conseguem entender que essa obediência
não está ligada à falta de coragem. Muito pelo contrário, obedecer é ter mais coragem do que desobedecer. Ser capaz de reproduzir algo em favor da coletividade, em favor da humanidade, em favor dos resultados positivos que aferimos, que queremos aferir, é mais corajoso do que burlar, transgredir, ultrapassar. Essa é a segunda lição. Então entenda, obedecer não é falta de propósito, mas é exatamente a solução encontrada que o propósito traz. Então nós só obedecemos porque temos um propósito. A terceira lição que Deus nos dá através da vida de Cristo, da visão que o Senhor passou para Jesus e Jesus, compreendendo, conseguiu transformá-la em ações, é que Deus não nos seduz com agrados, com ações temporais, com recursos. Muito pelo contrário, Ele nos alerta e também aos interessados que a vida não é apenas um passatempo ou um passar do tempo, e que ela deve ser vivida o melhor e o mais confortável e o mais agradável possível. Mas é o preparo para o que viveremos quando o tempo, o relógio, for aniquilado. Você pode não acreditar, mas haverá um tempo, um momento, uma ação que ocorrerá após a vinda de Jesus, que vai aniquilar o tempo. E nós não vamos sofrer os danos do envelhecimento. Nós não vamos sofrer os danos das perdas, nós não vamos sofrer os danos da separação. Nós viveremos eternamente com o Senhor e viveremos em paz, em alegria, em harmonia, desfrutando de tudo que conquistamos pelas nossas decisões nos dias de hoje. Mas é só isso? Não. Ainda há muito a aprender com o propósito e a missão de Jesus Cristo. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, demonstra o quanto Deus tinha prazer de caminhar com a sua criação mais importante, que era o homem. Lá ele descreve que em um determinado momento ele segue ao encontro de Adão e de Eva e mesmo sem vê-lo, ele os chama, ele os aciona através de uma palavra não de cobrança, mas dizendo: eu estou chegando, estou ansioso por um tempo de conversa com vocês, estão preparados para esse tempo, é o nosso momento. Ele chegou dessa maneira, mesmo sabendo do ocorrido, sabendo de que Adão havia transgredido, desobedecido. Eu não sei o que você gostaria de colocar nessa palavra, mas mesmo ocorrendo esses fatos, e Deus, sabedor, porque Ele transcende o tempo, Ele já vive em uma dimensão em que o tempo não é nem passado, nem futuro e nem presente. O tempo é real, tempo é o que Ele vive. Reconhecendo a falha, Ele não se aproximou de Adão para condená-lo, para apontar, para cobrar. Muito pelo contrário, Ele veio para conversar. Deus, nos dias de hoje, com essa situação, Deus está nos convidando a ouvir a sua voz. O propósito de Deus não é retalhar e nem destruir a nossa humanidade. As pragas que são resultado de recursos mal aplicados, de decisões mal tomadas ou decisões equivocadamente seguidas, não tem o contexto de Deus de destruir a humanidade, porque, como dissemos logo no começo, João capítulo 3, versículo 17, diz que o Senhor veio resgatar a sua humanidade. Ele não veio destruir, porque se fosse para destruir, Ele nem nos formaria. Pensa nessa situação. Deus constrói algo para destruir. Deus constrói algo para castigar. Deus constrói algo para humilhar, para oprimir. Esse não é a essência de Deus. A conversa que Deus queria ter com Adão era uma conversa de instrução. O Covid-19 não é apenas uma praga, mas é uma forma de entendermos que tudo que fazemos existe consequência. Todos os caminhos que caminhamos existe uma consequência. E nós não estamos aqui dizendo
e criando culpados, como Adão tentou construir um culpado, achar um culpado para tudo isso. Nós não estamos buscando isso, nem é esse o nosso propósito. Nosso propósito é, estamos ouvindo o que Deus está dizendo. A igreja do momento, como Adão e Eva no Éden, estão ouvindo a voz de Deus e se omitindo, ou estão de verdade com dificuldades nas suas audições? O propósito de Deus era trazer a Adão instrução de maneira que ele fosse recuperado. E mesmo entendendo que Adão se ausentou, Deus não o riscou do seu plano de salvação. É antagônico entender que um homem tão inteligente, um homem tão com uma mente privilegiada como teve Adão, pôde em algum momento querer justificar-se diante de Deus, arrumando um culpado, construindo uma cortina que para se separar de um erro. Queridos, muitas vezes essa cortina ela é construída por nós e essa cortina se chama culpa. Mas a culpa por si só não é um problema. É que o mal nunca anda sozinho, nunca caminha sozinho. Às vezes cristãos têm a ideia de que caminhar sozinho os fazem melhor, os desenvolvem melhor, os fazem mais felizes. Mas a verdade é que isso é um equívoco e que precisamos rapidamente substituir. E isso não é por imposição, mas por consciência, por quebrantamento e por conversões. Quando Adão ele constrói essa cortina chamada culpa, essa cortina ela precisava ser menos transparente, e para ser menos transparente ele construiu algo chamado orgulho, e o orgulho o impediu de ser tão transparente quanto ele gostaria, mas isso não impediu de Deus enxergar seu coração. Assim como Deus tem visto a humanidade se afastando dele, num tempo em que hoje nós não somos mais perseguidos, nós somos até incentivados a ser cristãos. É uma moda, é moda hoje caminhar com uma palavra importante escrita nas suas vestes. Às vezes isso nos dá até um status, mas diminuiu a nossa fé. O fato é que Adão contaminou e adoeceu a terra na sua geração. E nos dias de hoje, o homem com a sua dificuldade de audição tem tido dificuldades de manter a terra curada. Mas há uma esperança para essa humanidade. Há uma esperança que se chama Jesus. Jesus não veio apenas para aqueles da sua geração. O texto que nós lemos, ele tem uma porção no verbo, tem um verbo muito interessante que precisamos olhar com muita atenção, porque ele não veio para destruir, mas para que a humanidade fosse salva por ele, fosse resgatada. Essa postura, esse verbo, essa ação verbal, ela é transcendente, ela ultrapassa o pretérito, ultrapassa o presente e nos lança ao futuro. É uma das poucas colocações verbais do verbo ir que traz em si a capacidade de transitar entre o passado, o presente e o futuro. Da perfeição à imperfeição. Ou seja, Jesus não veio salvar os da sua época. O Senhor veio salvar aqueles que viessem a crer nele de todo o seu coração. Deus está falando, está nos chamando, e a igreja do Senhor tem as ferramentas para ampliar esta voz. Tem condição, tem as ferramentas e a postura para ampliar essa voz, essa altura da voz com a sua postura. Não seremos mais homens de fé se caminharemos no meio do vale da sombra da morte sem a permissão de Deus, para provocar a sua ira, ou mesmo para provar a outros que temos. Não seremos menos homens de fé e menos corajosos se deixarmos e obedecermos às ordens, mas ainda assim continuarmos fervorosos na nossa fé, dizendo: Senhor, eu entendo, obedeço, mas quero declarar que a forma de curar a terra não é apenas sair das ruas, mas é buscar a glória de Deus para a nossa terra, para o nosso presente e para a nossa realidade. Governos que não têm o que deveriam ter, empresas que se preocupam em ter
ter o que gostariam de ter, ampliar seus lucros como se fossem eternos, como se fossem viver eternamente. Empresas que vão se preocupar em não ter com o que pagar e entender que esse é o fim. Homens e mulheres preocupados em achar um culpado e não se colocar na posição onde deveriam estar como coniventes, que fomos em muitas áreas, deixamos muitas coisas acontecerem, mas a voz de Deus hoje que clama é: meu povo, onde vocês estão? Eu vim para conversar com vocês. E o Senhor deixa isso bem claro num texto que está reconhecidamente colocado em nosso meio, que fala: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e se desviar do seu mau caminho, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O convite de Deus não é para nós temermos a enfermidade, mas temermos ao seu nome. Não fugirmos do nosso compromisso e da nossa responsabilidade, mas não calarmos as nossas vozes quando Ele nos chamar. Um dia Ele chamou um jovem chamado Samuel. Hoje Ele está chamando a sua igreja. A resposta do jovem Samuel, mesmo sem compreender as implicações da sua decisão, foi: Senhor, eis-me aqui. Esse é o resultado que Deus espera que eu e você tenhamos, que a igreja dessa geração tenha. Nós não precisamos ser mais corajosos, nós precisamos ser mais tementes. E a Bíblia diz que quando nós agimos dessa maneira, compreendemos o convite de Deus, nós nos comprometemos a trazer a cura para a terra. Por muito tempo a igreja foi rejeitada. Hoje ela é aceita como for aceita no tempo do Edito de Milão. Mas isso não trouxe à igreja o avivamento que ela deveria ter. No entanto, precisamos lembrar que quando nós vivemos a fé, nós não precisamos ficar presos à moda, nós não precisamos de estrelas, nós não precisamos de intelectuais, nós não necessitamos de recursos, nós não necessitamos, porque há igrejas na África populosas, cheias, lotadas de adoradores, sem contudo terem uma cadeira ou até o mesmo um teto, mas apenas um lugar para se reunir. Isso não significa que a igreja deva ser assim. Significa que a igreja deve se reunir em o nome de Jesus para trazer as boas novas, porque essa é a missão da igreja. Assim como foi a igreja que Jesus construiu na cruz, quando ele assumiu a sua missão, renunciando aos seus 4 pontos importantes, os sacrifícios que o homem precisa vencer. Nós precisamos aprender a vencer a rejeição, nós precisamos aprender a vencer o peso, nós precisamos aprender a vencer a importância de não isentarmos-nos dos resultados que vivemos e construímos, porque Ele não ditará definitivamente a nossa vida, mas Ele será a expressão da mudança da nossa vida. E também nós vamos aprender a conviver com pessoas que não crê, que não querem, mas isso não deve diminuir a intensidade da nossa fé. Esse é o nosso sacrifício nesse tempo. E nesse tempo em que Covid-19 é a ameaça para os 4 cantos da terra, também a oportunidade para grandes empresas enriquecerem e aumentarem seus capitais e a sua importância e o seu poderio na humanidade, também é um momento em que a igreja pode fazer com que esses vírus sejam banidos da terra apenas com o dobrar dos nossos joelhos. Apenas com o dobrar do nosso joelho, apenas com o fechar dos nossos olhos para o que vemos e começarmos a caminhar no que cremos. Eu quero te convidar a trabalhar e a participar conosco da cura da nossa terra. Você e eu podemos curar a nossa terra. Nós não vamos trazer remédios visíveis, mas vamos trazer remédios que vão influenciar positivamente as pessoas com as boas novas que Jesus Cristo trouxe há 2000 anos atrás. Jesus Cristo não veio destruir a terra. Não entenda a Covid-19 como o pior de Deus, mas como o melhor de Deus, para trazer à igreja
ao tempo e à posição para a qual ela foi constituída. Nós temos uma missão, mas acima da nossa missão existe um propósito. E o propósito é que as boas novas sejam entregues com clareza e não com aparência, com vida e não apenas com entendimento. Esse é o nosso momento de palavra que o Senhor nos concedeu nesta tarde, esse início de noite. Sei que Deus tem muito a fazer nesse tempo e não serão as ausências, as igrejas encerradas que irão fazer as coisas ficarem difíceis para a igreja. Essa é a oportunidade da igreja estar na sua casa. Não apenas no lugar onde você visita, mas hoje a igreja está em sua casa. E nós queremos que a glória de Deus aí esteja, reproduzindo a glória e o brilho celeste do Senhor, para que aqueles que estão sem direção, aqueles que estão sem esperança, não morram nesta condição amíngua, mas tenham esperança de uma nova vida através das boas novas que eu e você podemos propagar, porque fomos comissionados para esse fim. Deus esteja no seu lar, Deus esteja no seu trabalho, Deus esteja nas suas práticas de vida. O Senhor esteja contigo eternamente até a consumação dos séculos. Deus esteja com todos. Essa é a nossa palavra. Eu sou o pastor Moisés Soares, servo do Senhor e que sirvo ao Senhor com muitos irmãos no Ministério IAFIV em São Paulo, Avenida Sapopemba 4741. Até breve, ou até o momento que o Senhor nos permitir nos conhecer pessoalmente, mas antes que nós venhamos a nos conhecer, eu quero que você conheça Cristo, a quem nós conhecemos e temos o prazer de caminhar com Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração de encerramento. Feche os seus olhos. Pai, nós pudemos trazer uma palavra, mas é o Senhor que vai trazer o milagre. E o milagre não vem a partir da nossa necessidade, mas do nosso arrependimento. Nossa oração é que nossos púlpitos, nossas internets, nossas lives, nossas informações, nossos recados em todo esse mundo virtual não sejam mais, Senhor Jesus, de aparência, mas de realidade. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de entrar nesses lares, dessas pessoas nos ouvirem, dessas pessoas poderem receber e, em nome de Jesus, reproduzirem aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Isso não é novo, isso não é nosso, isso é teu. E nosso pedido, Senhor, é que o Covid-19 seja banido, não apenas pelos remédios, porque os remédios servirão muito aos que não têm fé, aos que estão sobre a perspectiva humana. Mas a tua palavra diz que pela oração nós trazemos o sobrenatural ao mundo visível. E, Senhor Deus, e que esse sobrenatural venha trazer a entendimento aos pesquisadores, aos nossos médicos, aos nossos cientistas e também, Senhor Jesus, consciência aos nossos empresários, de maneira que a população não venha a ser privada, algumas populações não sejam esquecidas, mas que sejam lançadas sobre toda a terra. Essas são as boas novas do Evangelho. O Senhor não veio salvar uma parcela da sociedade, o Senhor veio salvar a humanidade. E se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, e se os nossos púlpitos estiverem recheados de palavras de renúncia, de arrependimento e de salvação, veremos uma nação não mais privada de ir e vir, mas liberada para anunciar com autoridade as boas novas do Evangelho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua oportunidade. Amém.